Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1. É Natal e nós vamos revisitar alguns dos textos separados para esse momento. Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. Revisitando textos, mensagens, percepções que talvez já tenhamos feito, mas que sempre nos será necessário trazê-las à memória. Vamos falar com o Senhor uma vez mais. Pai Celeste, Tua palavra está aberta. E Senhor, ainda que textos como este, tão conhecidos por toda a cristandade, nós te suplicamos, ó Deus, que Tu fales a nós, pelo Seu Santo Espírito, que Tu enches o nosso coração, e que a mensagem do Natal seja, Senhor, de fato, aplicada no nosso dia a dia, não somente numa época do ano, não somente numa data específica, mas que, Senhor, esta mensagem possa ser vivida por cada um de nós, para a glória do Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Graças a Deus pela leitura da sua maravilhosa palavra. Indo ao ponto, amados irmãos e irmãs, nós cremos que textos como esse, e que nós os relemos sempre nesta época, nos convidam a que tomemos atitudes diante desta narrativa, atitudes diante do Natal, atitudes diante do nascimento de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e suficiente Salvador. E nós encontramos aqui pelo menos 3 atitudes, 3 percepções diante do nascimento do Filho de Deus. E aí nós vamos pensar aqui qual é a nossa atitude, qual atitude será e deverá também ser a nossa diante de Jesus, ser a nossa diante do Filho de Deus. Indo ao ponto, como já falamos aqui, a primeira atitude que nós vemos é a atitude do rei Herodes, quando se depara com magos que vêm do Oriente, que estão procurando o recém-nascido rei
dos judeus. Está no versículo 2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Eles estão dizendo isso diante de Herodes, e o versículo 3 vai dizer que o rei Herodes vai se alarmar, e junto com ele toda Jerusalém vai ficar de cabelo em pé, vai ficar alarmada, e não sem razão. Esse é o primeiro Herodes da dinastia, que para evitar a competição e concorrência, mata seus irmãos, mata muitos membros da sua família, porque ele tem de ser o rei, e nenhum outro pode tomar o seu lugar. E de repente vem os magos do Oriente dizendo que querem adorar o recém-nascido rei dos judeus. Já disse isso algumas vezes e vou repetir aqui, um ditado antigo, que era mais seguro ser um porco no chiqueiro de Herodes do que ser um membro da sua família. Era mais seguro, corria menos risco, e a própria história atesta isso. Portanto, o nascimento do rei dos judeus, o nascimento de Jesus para Herodes, é uma ameaça ao seu poderio, é uma ameaça ao seu estilo de vida, é uma ameaça ao seu modo de caminhar, modo de agir corrupto, cheio de vilania, cheio de maldade. E a gente pergunta se o nascimento de Jesus, ou se a vinda de Jesus, é também uma ameaça à nossa vida. Aí você pode falar: pastor, que é isto? Eu sou crente, eu fui batizado, estou na igreja. Ok, mas eu faço essa pergunta para você e faço a pergunta também para mim. Se porventura o nascimento de Jesus, se porventura o Natal, a verdadeira mensagem do Natal, se porventura Cristo é uma ameaça ao meu estilo de vida, ao meu modo de como eu vivo na minha casa, de como eu vivo no meu trabalho, de como eu vivo com as pessoas, é uma ameaça? A gente precisa pensar nisso. Recentemente, muito recentemente, eu tenho sido até alvo de piadas por causa disso, mas muito recentemente, nós assinamos Netflix. Estou fazendo propaganda não, igual já aconteceu aí. O Silvio Santos fez uma propaganda sem querer, Netflix ganhou uma assinatura vitalícia. Enquanto ele viver, ele tem uma assinatura, mas não é essa a ideia não. Mas eu tenho acompanhado um seriado chamado Greenleaf. Alguém já ouviu falar? Eu tenho que dizer, como alguém que a gente conhece muito bem, Jesus me abana. Uma família de pastores que só Jesus na causa. E a gente fica pensando, por mais que eles não vejam, mas Jesus me parece que é uma ameaça ao seu estilo de vida, é uma ameaça às suas conquistas, é uma ameaça. Eu queria que você consultasse nessa manhã. Nós estamos aí às vésperas, podemos dizer, do Natal, da data que foi separada para essa celebração. E é bom que nós façamos um exame, como o próprio apóstolo Pedro diz na sua epístola, que nós devemos examinar a nossa eleição, examinar a nossa vocação. E quando ele diz isso, eu acho que nós podemos incluir esta ideia. Jesus é uma ameaça para o meu estilo de vida? A presença de Jesus é motivo para que eu fique alarmado e para que todos à minha volta também fiquem alarmados? Para a gente pensar, de forma bem devocional, é para nós pensarmos. Nós temos uma outra percepção também aqui, olhando o texto, que é a percepção ou a atitude dos sacerdotes e dos escribas, porque Herodes, preocupado, vai consultá-los. Onde se deu essa história?
Em que local se deu a história do nascimento de Jesus Cristo? Do nascimento do recém-nascido, estou sendo aqui redundante, rei dos judeus. E o que é incrível é que os principais sacerdotes, versículo 4, e os escribas vão dar a seguinte resposta, trazendo à memória Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Ou seja, a resposta dos principais sacerdotes e escribas é a resposta o quê? Não tenham medo, irmãos, é a resposta exata. É a resposta exata. É citada a profecia do Antigo Testamento, do local, do lugar. Mas quando nós continuamos a ler o texto, esses sacerdotes e esses escribas não acompanham os magos para irem adorar a quem? O recém-nascido rei dos judeus. A resposta é certa. O conhecimento aqui é inequívoco, mas é um conhecimento que não os faz caminhar até o Salvador. É um conhecimento que não os move até Belém para ir adorar o recém-nascido rei dos judeus. É só conhecimento, é só dado. E aí me dá a impressão de que talvez os escribas e sacerdotes estejam numa situação pior do que a de Herodes. Sabe por quê? Porque eles conhecem a palavra, eles conhecem a profecia, mas a profecia não os impulsiona a caminhar na direção de Cristo. E gente, isso é fácil acontecer. Olhando para os pastores aqui presentes, é fácil acontecer quando tudo que vivemos parece que nós nos acostumamos ao sagrado, parece que tudo vai ficando familiar demais, tão familiar, que parece que se torna repetitivo, parece que é um mero relembrar de datas, quando na verdade textos como esse deveriam aquecer sempre o nosso coração para sempre estarmos caminhando diariamente à presença de Jesus. É quando a Bíblia se torna mero dado histórico, é quando a teologia se torna somente teologia. E lamentavelmente a gente vê isso acontecer muito na atmosfera do seminário, e está aqui o diretor que não permite que eu minta. Quanta gente que inicia a caminhada conosco, que dizem-se vocacionados, mas que ao longo da caminhada se tornam excelentes teólogos, mas cujo coração não mais brilha, cujo coração não é mais aquecido pela palavra. E aí, infelizmente, tais que se tornaram somente teólogos, têm o seu coração frio, e caso estejam em alguma comunidade, não só o seu coração fica frio, mas esfria o coração do povo de Deus também, porque sua mensagem é fria, porque não tem calor, porque não tem amor, não tem ânimo, não tem brilho nos olhos. Não tem brilho nos olhos. Sabe aquele tipo de mensagem ou de palavra, quando você vê, você tem a sensação de que nem a pessoa que fala acredita naquilo. E aí a gente percebe comunidades inteiras se esfriando, se acostumando. Meus amados irmãos, que nós também estejamos longe desse caminho, que quanto mais que nós venhamos a ler a Bíblia, mais o nosso coração seja animado, que quanto mais nós estudemos, temos a escola da palavra, temos as segundas da palavra, creio que em breve Deus estará aí promovendo ainda novas e mais excelentes coisas para a vida da nossa igreja, mas que o estudo e o aprofundamento, ao invés de nos esfriar, que promova ainda mais uma intensa vontade de não só caminhar até Jesus, mas de servi-lo com galhardia, servi-lo com alegria,
servi-lo com todas as nossas forças, servi-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa paixão, com toda a nossa alma. Ainda que tudo possa estar até andando de forma ruim, nós servimos a Jesus, e por Jesus nós transpomos obstáculos. Por Jesus a gente perdoa quem nos ofende. Por Jesus e em Jesus a gente caminha a primeira, segunda, terceira milha, se for necessário, porque é por Jesus. E quando nós entendermos de fato essa mensagem, até mesmo nós pastores, quem vai poder deter a gente? Quem vai poder disseminar desânimo no nosso coração? Porque servimos ao Senhor Jesus. E continuando a olhar para o texto, a gente não tem como deixar de lado aquilo que eu posso dizer que é a última percepção. Depois de você estudando e lendo, você pode encontrar talvez até outra percepção, outras nuances. Se a gente não encontrasse outras nuances no texto, a gente não poderia pregar no mesmo texto mais de uma vez. Se pregou no texto, pronto, não pode pregar mais, porque você não pode mais encontrar mais nada novo. E nós não sabemos que isto não é verdade, que sempre encontramos coisas novas, que sempre conseguimos tirar novas coisas de coisas antigas, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, e ela se transforma e sempre tem a nos ensinar. A meu ver, nós temos agora a percepção dos magos, e eu queria que você viajasse um pouquinho comigo. Os magos que vêm do Oriente, seguindo uma estrela, beleza. Aí quando chega para Herodes, eles querem saber sobre quem? O que diz o texto? Sobre o recém-nascido rei judeu. Não é pegadinha não, gente. Aí vamos fazer um esforço, uma viagem. Magos saem do Oriente, seguindo uma estrela que os precedia. Não é isso que diz o texto? Eles chegam para Herodes e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Será que a estrela contou isso para eles? Não estou brincando não, estou falando para a gente pensar junto, porque é um dado muito específico para pouca coisa. E aí que eu queria que você viajasse comigo e que você ficasse encantado com a soberania de Deus nessa história, mas também na tua história. Diz o texto que esses magos vieram de onde? Do Oriente. Apertando um pouquinho, nesta época e até um pouquinho para trás, onde era o grande centro de astronomia ou de astrologia da antiguidade? O Oriente, mas tem um nome específico: Babilônia. Vocês são bons, hein? Babilônia, certo? Tudo indica, magos que liam os astros vieram do Oriente. Possivelmente o centro da astronomia é Babilônia. E aí fica a pergunta: o que aconteceu na Babilônia há alguns anos atrás? Alguém se recorda de ter lido ou estudado? O que aconteceu na Babilônia? Oi? Eu não ouvi, me desculpa. O cativeiro de quem? Dos judeus. O povo hebreu foi levado cativo. Deus, na verdade, por causa da desobediência do povo, permitiu que a Babilônia dominasse e levasse cativo o povo hebreu. Anata, os principais foram para lá. Nesse período, com o templo destruído, eles não poderiam mais fazer o quê? Sacrifícios, o culto, certo? Mas lá aconteceram algumas coisas muito preciosas na Babilônia.
Surgiram as sinagogas, centros de estudo da palavra. Na Babilônia, também, alguns livros do Antigo Testamento foram ali compilados. Lógico, quando eles retornam, ainda tinha escritura para ser divinamente escrita. Mas quando eles saem de lá, alguns livros já haviam sido compilados. Então o tempo na Babilônia foi um tempo de estudo da palavra, de busca da palavra. Depois de um determinado tempo de tristeza, eles estudaram, falaram da palavra. Quem esteve lá também presente na Babilônia? Alguém que tem até um livro no seu nome, Daniel. Quem se converte perante os atos de Deus enquanto Daniel está lá presente? Nabucodonosor. Irmãos, de alguma forma, as profecias do Antigo Testamento, até mesmo em relação ao Messias, atingiram principalmente os estudiosos daquele lugar. E homens como astrólogos e astrônomos, que na verdade nessa época era uma coisa só, é muito possível que eles estivessem em contato e tivessem estudado também essas histórias, ainda que de muito longe, ainda que de forma incompleta, mas de alguma forma a Babilônia também teve a notícia de que o Messias viria. É óbvio que esses magos não são os magos da época de Daniel, da época do tempo de cativeiro, mas a história foi passada. Era a tradição não só do povo hebreu, mas de toda a antiguidade, de passar a história através de um grande relato oral durante muito tempo. E é muito possível que essa história estivesse no coração desses três homens, se é que são três. A gente fala três por causa dos presentes que foram entregues: ouro, incenso e mirra. Mas desses magos, meus amados irmãos, quando a gente fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, a gente tem que levar isso a sério, porque aquilo que parecia ser a aparente derrota para o povo hebreu, até mesmo ali a palavra floresceu de alguma forma. E é muito provável que esses homens que vêm seguindo a estrela conhecessem pelo menos o anúncio de que o Salvador viria, de que o Messias viria. Meus amados irmãos, no Senhor nada é perdido. No Senhor, até mesmo tempos ruins, o Senhor se serve para que haja promoção de salvação, de alegria, de esperança, de renovo. É preciso olhar a história, e é preciso agir não como os escribas e principais sacerdotes, mas é sentir o coração se aquecer quando a gente começa a montar esse quebra-cabeça. É ter o coração aquecido e dizer: Deus, Tu és maravilhoso, a Tua soberania é fantástica e não há nada que possa impedir que os Teus planos sejam realizados. E aqui está o exemplo, um dos exemplos, dos vastos exemplos que nós podemos encontrar na história de Deus, na história da Bíblia, na história da salvação. Esses magos, com alguma noção do Messias, caminham seguindo esse astro, e aí nós entendemos da soberania de Deus, fazendo o que Ele quer, como Ele bem entende. Se depara com Herodes, conta a história, recebe a localização, vão até lá, encontra-se com o menino em casa, não mais no estábulo. Possivelmente 2 anos se passaram, do estábulo até agora em casa. E aí eles presenteiam a família, mas o menino, com ouro, incenso e mirra. Logo depois, o que acontece aqui? Os magos não voltam pelo caminho de Herodes, voltam por um outro caminho, porque eles são advertidos para não voltarem aos caminhos de Herodes, certo? Ok aí? Mas depois a família também é avisada para fugir para onde? Para o Egito. Olha,
Eu acho pouco provável que José tenha exercido a sua profissão no Egito. Muito pouco provável. Alguns dizem que ele era carpinteiro e alguns estudiosos dizem que ele trabalhava com edificação, mais para um pedreiro. Não vou entrar no mérito dessa discussão agora, porque agora ela é totalmente estéril. Mas é pouco provável que José tenha exercido a sua profissão no Egito. E aí a pergunta que a gente faz: possivelmente, durante o tempo de exílio no Egito, o que sustentou essa família? O ouro, o incenso e a mirra. Meus amados irmãos, sem forçar o texto, Deus é absurdamente esplêndido e maravilhoso. E essa história não se encerra só aqui, porque a história do Natal ela é também a sua história. Porque Deus também está cuidando de você. Deus também está agindo na sua vida. E Deus também está promovendo no meio de situações tão adversas, salvação, provisão e alegria pelo seu Santo Espírito. E a minha oração nessa manhã, e o meu desejo, é que a nossa percepção seja sempre a percepção desses homens que vieram do Oriente, com tão pouca coisa, com poucos dados, mas que seguiram. E aí sabe o que eu digo? Pastor, poxa, eu queria fazer um curso básico de teologia. Pastor, eu queria ir para o seminário para entender melhor. Tudo isso é muito bom. Se Deus permitir que você viva isso, Deus o abençoe ou Deus a abençoe. Mas, amado irmão, temos a Bíblia. E segundo a nossa confissão de fé de Westminster e os catecismos maior e menor, e um deles nós temos estudado aqui dominicalmente, para entendermos a história da salvação, o básico nós temos: que Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, esteve com os discípulos, depois foi assunto aos céus, e um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Meus irmãos, até os meus pais e minha mamãe, que tiveram muita dificuldade para estudar, muita, é uma mensagem que é clara para eles. É impossível que ela não seja clara para você e para mim. A mensagem do Natal. E eu insisto, que Deus abençoe o nosso conselho, Conselho da Igreja Presbiteriana das Américas. Que Deus abençoe o seu pastor, ainda que eu sempre seja lembrado que eu sou pastor junto, e é uma lembrança que faz muito bem ao coração. Mas Deus abençoe o seu pastor, Reverendo J.R. Vargas. Que Deus abençoe as sociedades internas desta igreja, que Deus abençoe os ministérios dessa igreja, e que nós caminhemos sobre essa atmosfera. Só no Natal? Não. Enquanto aqui estivermos, que nós caminhemos dessa forma, caminhando, vencendo obstáculos, para sempre ir adorar e servir o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. Ir para adorar e para servir. Caminhar como os magos para ir adorar e presentear, ir adorar e servir, ir adorar e sustentar a sua obra, até que Ele venha ou até que um dia nós partamos para Ele. Que resta dizer? Feliz Natal, Igreja Presbiteriana das Américas. Que Deus muito nos abençoe.
no nome poderoso de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém.